palavra de Deus nessa noite. Quero pedir que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Nós vamos ler os versos 19 e 21. Esse texto diz: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida de meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém, queridos? O tema da nossa ministração hoje é protegendo a unção. O que é unção? Por que temos que proteger unção? A unção é a ligação que Deus faz entre o homem e o Espírito Santo. A unção é algo que as pessoas não têm respeitado mais. E você sabe que aquilo que você não respeita, você não atrai. Aonde não há respeito por alguma coisa, você também não atrai essa mesma coisa. E onde não existe respeito pela unção, também não existe atração de unção. A respeito da unção, que ela é elaborada no Antigo e no Novo Testamento, ela tem algumas referências especiais, e ela sempre é um símbolo do Espírito Santo. E aqueles que têm unção não precisam de marketing, a unção simplesmente se manifesta. A unção, ela inunda o lugar, ela toma o lugar. No Antigo Testamento, quando Deus estabelece a criação, o desenvolvimento do tabernáculo, Ele diz para Moisés preparar um óleo especial, o qual esse óleo seria especialmente para ungir os sacerdotes e os equipamentos que seriam utilizados para a adoração a Deus. Então, a unção ela tem a ver com um tipo de consagração, um tipo de separação para o Senhor. Toda unção ela precisa ser desenvolvida com a representatividade do Espírito Santo. Já no Antigo Testamento, ela simbolizava isso, e ela era feita através dos óleos, das especiarias, de algum tipo de gordura. O ambiente se modifica diante de pessoas com unção. Em 1 João 2,20, no Novo Testamento, diz para a igreja, para os crentes: vós tendes a unção do Santo. Vocês têm a unção de Deus. Então a unção tem a ver com santificação, com consagração. A unção é fruto de santificação. Uma pessoa, ela é ungida para se tornar sagrada. Tudo que nós ungimos, nós consagramos. Tudo que nós consagramos, nós estamos dedicando para o Senhor. Nada do que é dedicado para o Senhor pode servir para outro fim. Nenhum desses equipamentos pode sair daqui e ser colocado em um boteco para tocar pagode ou outras coisas. Esses equipamentos são utilizados para a glória de Deus. Devem ser ungidos para o Senhor. Tudo que temos aqui é ungido para o Senhor, é consagrado para o Senhor. Também você deve ser assim. Também nós devemos ser assim. Nós precisamos caminhar em um nível de unção, de consagração diante do Senhor. E a unção ela tem relação com a nossa missão. A unção ela prioriza a missão. Todo mundo é consagrado para um objetivo, para um propósito. Nós somos ungidos para um propósito. E a Bíblia diz que todo cristão deve ser ungido. Todo cristão deve ser santificado. Todo cristão deve ser católico, deve ser santo. Então é necessário que todos nós tenhamos unção. E é necessário que nós respeitemos a unção.
Se nós temos a unção dos santos, a pergunta é: o que nós temos feito com a unção que temos recebido? Você sabe que a Bíblia diz que a unção quebra jugo, a unção quebra jugo, a unção despedaça os intentos das trevas. A unção que está em nossas vidas, ela serve para desfazer as obras do maligno. Então a nossa unção precisa ser colocada em prática, a nossa unção precisa ser desenvolvida. Cada pessoa que recebe uma unção, ela precisa ser colocada a serviço do reino de Deus. Hoje eu quero trabalhar com vocês 3 pessoas e o que essas 3 pessoas fizeram com a unção. A primeira pessoa é Elias e a unção. O texto de 1 Reis 19, 15 e 16 diz: o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. O que Elias fez com a sua vida? O que Elias fez com a sua unção? Biblicamente nós enxergamos em Elias um homem cheio de unção. Nós vemos na história de Elias, que acontece basicamente no capítulo 17 de 1 Reis, até 2 Reis, onde a sua história é delineada. E nesse período bíblico, onde começa a história de Elias, ele anuncia uma seca. Veja que ele tem uma unção, ele tem um chamado, ele é um profeta, e Deus dá para ele uma revelação de que haveria uma seca no seu território. Ele recebe de Deus uma direção de falar com o rei, de que não haveria chuva durante um período. Então ele anuncia uma seca e Deus fala para ele: vai para Querite. Ele vai para Querite, e lá em Querite ele é alimentado por corvos. Em seguida ele vai para Sarepta e é alimentado por uma viúva, conforme a determinação do Senhor. Muitos de nós conhecemos essa história. Elias opera durante o seu ministério, como resultado da sua unção, ele opera o milagre da multiplicação da farinha e do azeite da viúva. Todos nós conhecemos essa história muito bem. Deus diz para ele: vai para Sarepta, lá eu ordenei uma mulher que te sustente. E ele chega lá e encontra uma viúva que teria sua última refeição. Mas ali ele chama aquela mulher a uma atitude de fé, e acontece a multiplicação da farinha e do azeite daquela mulher até que acabasse o tempo de crise. Não só isso, com a sua unção, Elias ressuscita o filho da viúva. O filho dessa mulher adoece, morre, e ele ressuscita. Ele está usando a sua unção. No Monte Carmelo, depois que ele sai de Sarepta, Deus diz: agora vai para o Monte Carmelo, e lá ele desafia os profetas de Baal e Aserá. Ele desafia então 850 profetas de demônios, profetas de religiosidades, e quando ele clama em oração a Deus, o fogo cai do céu. Elias está usando a sua unção, o fogo cai do céu. Posterior a isso, em um tempo de crise ainda, que se estende por causa da seca, de não haver chuva, ele é alimentado milagrosamente e recebe a palavra de Deus para cumprir o seu chamado. Em 2 Reis, capítulo 1, por 2 vezes, presta atenção nisso, ele está usando a sua unção, ele pede fogo do céu para acabar com os soldados enviados pelo rei Acasias. O rei fica bravo com ele e manda que 2 tropas vão até ele. As 2 tropas, elas são fulminadas. E ele diz: se eu sou homem de Deus, se eu tenho unção, e caia fogo do céu agora e consuma. Então a unção, ela também protege. Aprenda isso, desde que você esteja usando ela corretamente. Em 2 Reis, capítulo 2, Elias é levado aos céus em um carro de fogo. E aí acaba a história de Elias. Elias desenvolveu no seu ministério todas essas coisas que eu falei aqui com vocês de forma muito rasa. Nós podemos nos aplicar muito a isso. Eu sugiro que você leia na sua casa a Bíblia, onde está contida essas histórias, a partir de 1 Reis 17 até 2 Reis capítulo 2, você vai conhecer a história de Elias. Mas enquanto Elias está debaixo da unção de Deus, ele realiza todas essas atividades. Ele faz tudo isso com a unção que está se movendo na vida dele. Ele respeita a unção.
Ele recebe unção e ele respeita essa unção, ele usa essa unção. Mas agora ele é levado aos céus em um carro de fogo. Algumas pessoas saem à procura dele durante 3 dias e não o encontram mais. Agora, o que ele faz com a sua unção? O que é feito da unção de Elias? 1 Reis 19, 19 a 20 mostra essa realidade. Elias joga sua capa sobre Eliseu. Diga para o seu irmão, joga sua capa sobre Eliseu. Eu quero que você saiba que no desafio de evangelizar o mundo não existe lugar para cansaço. E Elias deu a Eliseu a unção. Elias trabalhou, e ao término da sua carreira, quando ele estava para ser levado ao céu, ele transferiu sua unção. Diga para o seu irmão, transferiu a sua unção. Biblicamente, unção é transferida. Biblicamente, o que está em mim eu posso colocar sobre você. Biblicamente, maldições que estão em mim, com a imposição de mãos, eu também posso colocar sobre você. Por isso eu sempre digo, tome cuidado aos lugares que você frequenta e as pessoas que colocam a mão sobre a sua cabeça. Tome cuidado, diga para o seu irmão, vigia. Agora veja que Elias, ele executa um grande trabalho, ele faz uma grande obra, ele tem resultados extraordinários. E agora no fim da sua vida, porque ele tinha um discípulo conectado, ele pode transferir a sua unção. Ele transfere a sua unção para Eliseu. Diga Eliseu. Esta é a segunda pessoa e a unção. Eliseu e a unção. Segundo Reis 2:9 diz: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Uau! Glória a Deus. Estão entendendo? A unção que você respeita é a unção que você recebe. A unção que você respeita é uma unção que você pode ter. Então, o que Eliseu fez com a sua vida? O que Eliseu fez com a sua unção? Como sucessor de Elias, Eliseu começa a exercer seu chamado profético. É interessante que Eliseu ele é ousado. E ele não diz apenas aquilo que você tem, ele diz que eu tenho a porção dobrada do que você tem. Ele foi ousado, ele queria mais. Diga para o seu irmão, mais de Deus. Tem alguém aqui que quer mais de Deus? Aleluia. Porque tem muita gente que não quer. Tem muita gente que se acomodou na sua religiosidade. Tem muita gente que se acomodou naquele encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus lá no seu primeiro dia que você recebeu Jesus e você sentiu algo muito bom. Depois nunca mais você se tornou religioso. Isso é muito ruim. Nós precisamos querer mais de Deus. Eliseu queria mais de Deus. Eliseu viu Elias realizando coisas grandiosas. Ele disse: eu quero disso que está em você, e eu quero uma porção dobrada disso. Então Eliseu começa a exercer o seu chamado profético com o manto de Elias. Elias fala para ele: se você quer do que está em mim, você precisa ficar atento. Diga para o seu irmão, atento. Então ele pega e diz o seguinte: quando eu for elevado aos céus, se você pegar a minha capa e ficar com ela, você vai ter da minha unção e vai ter conforme que você está pedindo. Então quando Elias é levado aos céus, trasladado em carros de fogo, aí Eliseu, ele pega aquele manto e ele já começa a realizar o seu primeiro milagre, o seu primeiro grande feito com unção. Ele pega aquele manto e ele bate na água e a água se abre para ele passar. E 50 homens estavam vendo ele do outro lado e falaram: o espírito de Elias está sobre ele, aleluia. E esses homens começam a caminhar com Eliseu e dizem para ele: nós vamos seguir você, nós vamos caminhar com você, nós vamos aprender de você. Então ele bate na água do Jordão, e ela se abre para ele passar. Segundo Reis 2:14. No capítulo 2, verso 19, ele purifica as águas de fonte ruim. As águas estavam ruins, ele pega sal e joga na água, e a água fica boa demais, não é? Muito bom. Ele purifica essas águas. Olha o que acontece com quem tem unção. É perigoso mexer com quem tem unção. Não vou trazer para vocês aqui nenhum medo. Não quero que vocês tenham aquela percepção pentecostal de antigamente, que homens impuros, embrutecidos, falavam assim: ai daquele que mexe na menina dos olhos de Deus, se tocar no ungido do Senhor. É besteira. Não é assim que funcionam as coisas. Unção não precisa ficar se justificando. Unção não precisa ficar amedrontando ninguém. A unção simplesmente acontece e se manifesta.
E acontece que alguns homens chegam diante de Eliseu e começam a chamar ele de careca. Toma cuidado, quem vocês estão de careca. Às vezes eu brinco aqui, é melhor eu parar de brincar. E não sou só eu que sou ungido, vocês também são ungidos, desde que sejam verdadeiramente. E acontece que aqueles meninos começam a azucrinar a cabeça de Eliseu, e ele amaldiçoou esses meninos que zombavam dele. E no meio do deserto aparecem duas ursas. No meio do deserto, é difícil, mas no meio do deserto aparecem duas ursas que despedaçaram os zombadores. Isso está nos versos 23 e 25. No capítulo 3, verso 16, segundo a palavra de Eliseu, aparece água para matar a sede do povo de Israel. No capítulo 4, ele multiplica o azeite da viúva. Imagina que ele deve ter ouvido as histórias de Elias, e agora ele também tem a mesma fé. Se você quer praticar coisas grandiosas, você precisa ouvir histórias de homens de Deus. Você precisa caminhar com homens de Deus. E se você tiver a unção liberada da parte desses homens e mulheres de Deus, você também poderá fazer o que eles fazem. Então no capítulo 4 ele multiplica o azeite da viúva e depois profetiza um filho para uma mulher estéril. Essa mesma para uma mulher estéril. Mas mais tarde, veja, parece que a história se repete. Mais tarde esse menino morre. E ele também ressuscita, assim como Elias havia feito. Ele é ressuscitado pelo profeta nos versos 38 a 41. Ele cria um antídoto para o veneno da panela. E você sabe, eu já conversei com você sobre isso, sobre o veneno da panela. E você sabe que eu já pesquisei no Google se existe algum tipo de farinha capaz de remover veneno da panela. Não existe. Mas existe unção, de ser uma unção. E Eliseu ele tinha unção. E quando ele pega a farinha e joga na panela, o que acontece? O veneno é tirado. Glória a Deus. Não sei se entenderam. Homens e mulheres de unção tiram o veneno da panela. Homens e mulheres de Deus tiram o veneno da panela. Homens e mulheres de unção tiram o veneno da panela. Mas homens e mulheres religiosos, praticantes de liturgias, homens e mulheres sem unção, só com características de crentão, eles jogam veneno dentro da panela. Eles multiplicam veneno. Mas homens e mulheres de unção, o que eles fazem? Eles eliminam todo o veneno. Então, queridos, nós entendemos que a unção está sobre Eliseu, e que Eliseu está trabalhando, e que as suas obras estão realmente sendo maiores que as de Elias. Nos versos 42 e 44, ele multiplica pães. Veja que não foi Jesus que começou a multiplicar pães. Na verdade, quem começa a multiplicar pães é exatamente o Eliseu. No capítulo 5, nós encontramos um dos milagres mais comentados, principalmente no Antigo Testamento, de Eliseu, que é a cura da lepra de Naamã. Então, diante de um homem de unção e diante da sua palavra, das suas diretrizes, pessoas são curadas. No capítulo 6, ele recupera com um pedaço de madeira um machado caído nas águas do Jordão. Imagina, vocês já pregamos sobre isso também, alguns de vocês já me ouviram, e vocês sabem da minha euforia de quando eu estou olhando para essa realidade. Eu fico sempre muito abismado. Como que eu pego um pedaço de pau, jogo na água, e esse pedaço de pau suga um pedaço de ferro? É muito interessante. A unção é capaz de fazer isso. A unção. Pergunta para você, não tem unção aí? Depois disso, Eliseu vence facilmente o exército arameu. No capítulo 7, é contado como Samaria fica livre da ocupação inimiga graças às palavras de Eliseu. A proteção para a cidade, a proteção para a nação. Em 2 Reis, capítulo 13, é contado o último milagre de Eliseu. Pasmem, preste atenção nisso. Agora Eliseu não estava mais vivo. Eliseu já estava morto. Um defunto foi jogado no túmulo de Eliseu. E quando o defunto tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. Que é isso? Que é isso? A unção de um homem fala ou age até depois da sua morte. Mas nós temos um detalhe importante a ser observado aqui, que nós já vamos tocar nesse assunto. É importante você saber que a unção começa com respeito na sua casa.
Você lembra que quando Jesus chama alguns homens para acompanhá-lo, esses homens dão desculpas, dizendo: eu comprei um terreno, eu preciso cuidar, fazer escritura. Outro diz: eu casei e eu preciso ficar com a minha esposa. E outros dizem: eu tenho que cuidar do papai e da mamãe, quando eles morrerem eu vou. Com Eliseu não é assim que acontece. Eliseu tem respeito pelos seus pais. Eliseu recebe a unção de Elias quando a capa é jogada sobre ele. Ele entende que algo está acontecendo, um chamado está acontecendo. Mas ele tem reverência e respeito por seus líderes. Ele tem respeito e reverência pelos seus pais. A unção não acontece simplesmente. A unção não alcança qualquer um. A unção alcança pessoas que têm coração submisso, coração humilde. E quando ele entende o que aconteceu com ele, ele diz: posso beijar papai e mamãe? Ele não diz eu vou, ele diz eu posso. Eu posso ir para casa, me despedir deles. Porque quem tem unção sabe que acabou a família. Quem tem unção sabe que acabou a família. Pastor, o senhor está louco? Não estou louco, é Bíblia. Seguir Jesus é abandonar pai e mãe. Seguir Jesus é abandonar nossas vontades. Eliseu entende isso já desde muito cedo. Ele valoriza a sua família. Além disso, a unção exige matar o boi e queimar o aparelho. Isso significa romper com todas as coisas do seu passado. Não existe unção amarrado no passado. Não existe unção com negócios para ficar voltando e tendo que resolver. Então é preciso queimar o aparelho. E quem não faz isso para seguir ao ministério vive olhando para trás. A adoração, ela acende a unção. Homem com unção não se prostra diante de homens de autoridade. Homens de autoridade se prostram diante de homens de unção. A unção não está à venda. A unção não é por manipulação e nem é manipulação. Apesar da disposição de Eliseu manifestar a sua unção, aonde que a unção está com Eliseu? Eu acabei de falar para vocês no túmulo. Assim como Eliseu é o moço de Elias, Eliseu também tinha um moço, Geazi, ou Geazi. Segundo Reis 8,4 diz: o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Eu estou te mostrando que há uma produtividade gigantesca e grandes milagres acontecem a partir e através e na vida de quem tem unção. Quem tem unção, grandes coisas acontecem. Mas unção é para ser compartilhada. Unção é para ser deixada como legado. Unção não é para ir para o mundo. Elias deixa a sua unção liberada em porção dobrada sobre a vida de Eliseu. Eliseu também escolhe um moço para liberar a unção sobre a vida dele, e é o Geazi. Agora a pergunta é: o que Geazi fez com a sua vida? O que ele fez com a sua unção? Geazi, que é conhecido como moço de Eliseu, ele almejou ganhos desonestos, segundo Reis, capítulo 5, verso 20. Ele enganou Naamã, no verso 22. Ele trouxe lucros ilícitos para dentro de casa, no verso 24. Ele mentiu para o seu discipulador, verso 25. Ele ficou leproso, capítulo 5, verso 27. Continuou o serviço junto a Eliseu, mas tinha dificuldades de enxergar o mundo espiritual. Capítulo 6, verso 15 a 17, é somente pela intercessão de Eliseu que Geazi consegue enxergar o que estava acontecendo, o trabalho de Deus sobre sua vida. Pessoas que não respeitam a unção, pessoas que não se tornam canais para receber a unção e também liberá-la, elas se tornam tranca-ruas.
elas trancam o circuito da unção de Deus. Então muitas vezes, queridos, nós precisamos entender que, de acordo com as nossas atitudes, nós podemos bloquear toda a história de Deus para a nossa descendência. Você precisa entender que talvez muito do que você esteja vivendo faz parte do bloqueio que os seus ascendentes realizaram sobre a sua vida. Então é hora de você aprender que a unção ela é liberada da parte de Deus. E a unção ela quebra todo jugo. E você precisa se posicionar hoje para ser alguém que também viva na unção de Deus. E que você seja como Elias, que transfere a unção que você tem recebido. Que você não seja como um homem que tranca a unção com atitudes que são muito comuns ao nosso tempo. Ganhos ilícitos, vontade de ter o que não te pertence, querendo desenvolver uma falsa aparência, sendo enganador, verdadeiros leprosos. A grande lepra, o grande câncer da humanidade se chama pecado. Então onde estava a unção de Geazi? Você sabe onde estava? Na sepultura com Eliseu. Quem é o seu discípulo? Quem é o seu discípulo? O que você tem recebido de cima de você? E o que você tem manifestado? Quando nós não protegemos a unção, nós viramos contadores de história. Tem muita gente contando historinha. Tem muita gente só dizendo no tempo de Manuel de Melo, no tempo de não sei quem. Porque quando eu era criança, esses são os Geazi, que estão apenas contando historinhas. As pessoas só se aproximam de você para terem informações, mas não se aproximam porque você tem unção. Não se aproximam porque você é um profeta de Deus e tem algo do céu para ser revelado, e tem algo do céu para ser manifestado. Não se aproximam de você porque você pode resolver algo, mas se aproximam de você porque você tem uma historinha para contar. Então Geazi ele nunca alcançou a unção de Eliseu. Ele interrompeu a transferência de vida. Ele interrompeu a manifestação da glória de Deus. E como consequência disso, recebeu a lepra. E a minha pergunta para você hoje é: até quando você vai desperdiçar a sua unção? Até quando? Sabe, queridos irmãos, que esse é o tempo em que Deus está liberando do seu vinho novo sobre essa geração. Mas o vinho novo só é suportado por odres novos. Jesus diz que não se deita vinho novo em odres velhos. Você sabe o que são odres velhos? São pessoas com suas tradições malditas, com os seus pensamentos, colocando Deus na caixinha, achando que as coisas devem acontecer do jeito que elas acham que deve ser. Pessoas que vivem amarradas nas suas historinhas, pessoas que vivem amarradas nos seus ganhos ilícitos, no seu conforto pessoal, querendo fazer aquilo que só lhe dá prazer. Essas pessoas até são alvos de receber o vinho novo, mas só que entra e vaza, entra e vai embora. Até quando você vai desperdiçar a sua unção? Enquanto Eliseu pediu a unção dobrada, Geazi deixou a unção ir para a tumba. O que você tem feito com o que daqui é liberado? O que você tem feito com o que passa pela minha vida e é trazido para você? O que você tem feito, líder de célula, discipulador, ovelha deste rebanho? O que você tem feito? Muitos menosprezam, enganam. Quando
Eliseu fala com Geazi: o que você fez? De onde é esse dinheiro? Ele engana, ele mente, ele falsifica. E as pessoas caminham dessa mesma maneira, negligenciando o que Deus tem nos dado, negligenciando o que Deus tem trazido. A unção não é respeitada. Não existe respeito pelos líderes de céus. Não existe respeito pelos discipuladores. E você está desperdiçando a unção. Você não está protegendo a unção. Você não está protegendo o vinho novo. Diante disso, algumas considerações precisam ser trazidas a nós. E a primeira consideração é que há uma unção disponível para você e que passa por sua fidelidade à sua liderança. Você já percebeu que no intuito de te destruir, a primeira coisa que o diabo faz com a sua vida é colocar barreiras com a sua liderança, seja ela mais imediata ou a mais distante. Então não existe recebimento de unção sem respeito por liderança, porque toda unção vem através da liderança. É necessário respeitar a unção, é necessário respeitar o legado dos nossos líderes. Se não dermos honra a Deus, Ele pega de volta o que é dele. Então unção atrai. Eu estava dizendo para vocês aqui esses dias, brincando aqui, falando sobre a questão da glória de Deus. Toda unção serve para promover glória de Deus. A unção atrai pessoas para você. A unção opera milagres. A unção traz cura. A unção traz libertação. A unção traz palavras de conhecimento, de sabedoria. A unção traz estratégias. Mas toda a glória pertence a Deus. E aonde a unção está sendo delegada, e pessoas estão desperdiçando a unção, elas estão voltando para Deus. E pessoas estão morrendo secas. Pessoas estão morrendo frustradas, porque não existem homens de unção. E quando existem homens de unção, não existem pessoas que recebem e respeitam essa unção. Quem está me entendendo? Segunda consideração é que você só notará a unção sobre a sua vida se você se permitir ser instrumento de unção. E o caminho é o exercício. Só sabemos se a unção está conosco, servindo, cuidando das pessoas. É necessário colocar em prática o que Deus tem nos dado. É necessário agir. Se você tem orado e dito: Deus, me usa, vai orar por alguém. Se você tem dito: Deus, me mostra, me revela, vai para o tempo secreto, vai para a Bíblia, vai para o tempo de refrigério, vai para um lugar de descanso e ouça Deus. A unção precisa ser colocada em prática. Você precisa agir de acordo com o que Deus está te direcionando. Você precisa cuidar de pessoas. Elias cuidou de pessoas, protegeu sua nação, desfez todo o conceito de maldições, lutou contra os profetas de Baal e Astarote. Eliseu garantiu vitória para a sua nação, ajudou pessoas, ressuscitou mortos, multiplicou comida, assim como Eliseu. Geazi roubou na mão, quis lucro ilícito, mentiu para o seu líder, enganou, falsificou. A unção serve para cuidar de pessoas. A unção serve para ser liberada para esta geração. A unção serve para quebrar julgos de opressão, de estruturas demoníacas. Terceiro lugar, ou terceira consideração, você pode ser testemunha da unção, mas ser chamado é para ser portador da unção. Nós já temos vivido coisas grandiosas nesse lugar. E muitas pessoas estão desperdiçando. Muitas pessoas estão negligenciando a unção que acontece neste lugar. E aí o que você vira? Contador de historinha. Geazi viu coisas tremendas, mas desperdiçou sua unção.
presenciou, mas não se tornou um portador da unção. Estão compreendendo? A unção que está em mim, a unção que está no seu discipulador, a unção que está no seu líder de célula, ela é para ser manifestada para a sua vida, ela é para ser transferida para a sua vida. É por isso que nós falamos de crescimento, multiplicação, avanço, mas tem pessoas abortando o processo da manifestação da vida de Deus. Tem pessoas jogando fora, tem pessoas correndo atrás meramente dos seus mesquinhos interesses. Quarta consideração: o amor às coisas materiais pode matar o recebimento da sua unção. Geazi foi atrás de coisas materiais e perdeu a unção. Geazi foi atrás de coisas materiais e perdeu a unção. Estão compreendendo? Estava fazendo uma observação essa semana. Eu não sei se todos vocês perceberam, mas está havendo uma intensificação da seguinte profecia: Jesus está voltando. Está na boca de muitas pessoas. Eu ouvi minha avó falando essa semana de uma pessoa que é bruxa. Lá caiu de novo falando de bruxa e vocês nem acreditam nisso, né? Mas elas existem. Ela é feiticeira, ela é macumbeira, e ela está entrando em depressão, em tristeza profunda, porque ela está dizendo assim: o mundo vai acabar. Satanás sabe que o fim dele está próximo. Vocês perceberam como ele está fazendo qualquer coisa? Vocês viram a proporção que as obras demoníacas tomaram conta das massas televisivas? Você tem notado que não dá mais para voltar atrás? O Brasil, o mundo não volta mais atrás da decadência que entrou. Não volta mais atrás. Não é pessimismo. Nós precisamos resgatar o máximo de pessoas que pudermos. Precisamos continuar com força, firmeza, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a decadência mundana não volta mais atrás. É reino contra reino, é nação contra nação, é pai contra filho, é filho contra pai. Rumores de guerras. Jesus está voltando. E eu fiquei pensando de que vale a pena eu ficar pensando em comprar mais um terreno. Que vale a pena eu pensar em ter mais alguma coisa. Eu não estou me tornando apático com a vida, de forma alguma. Eu estou me tornando consciente da vida, cada vez mais. E esse é o sentimento que deve pairar sobre a vida de cada cristão. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. A construção da sua casa, o empreendimento do seu casamento, o próximo R$1.000 que você vai colocar na sua poupança, nos seus investimentos no próximo mês, não pode ter um senso maior do que o senso e o sentimento de que Jesus está voltando. E o que você está fazendo está valendo a pena. E a unção que é para você ter, para desenvolver um grande trabalho, uma grande obra, você está jogando fora. As preocupações que você tem mantido, para que elas servem de fato? Para que elas servem de fato? Nós vivemos uma geração de
religiosa. Uma geração de pessoas interessadas nos seus lucros. Eu me pego muitas vezes falando sobre isso e questiono, Pai, por que eu falo tanto sobre isso? Por que isso sempre vem à tona? Exatamente porque a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus ou a Mamon. Ou a nossa ocupação está em servir a Deus, ou nós estaremos preocupados servindo o dinheiro, as finanças, os bens materiais. Mas Jesus já está voltando. Que consciência, sinceramente, você tem sobre isso? Jesus está voltando. Está se preocupando com tanta coisa desnecessariamente. Você está dizendo que não tem, eu queria. Você está chorando por coisas materiais. Nós deveríamos estar chorando por vidas que estão se perdendo. Nós deveríamos estar chorando pelos nossos familiares que ainda estão endurecidos na sua alma. Você chora por mero egoísmo. Você não chora pelo que importa. Porque para você a unção não tem valor nenhum. Muitos de vocês só estão esperando acabar esse culto para ir para casa e esticar a perna. Muitos de vocês têm vindo para esse lugar e enquanto a palavra é ministrada, vocês ficam assim, ó, como prova de que não estão aceitando a mensagem que é pregada. Voluntariamente ou involuntariamente. Numa defesa. Isso não é para mim. O inferno também não é para você. O inferno também não é para você. Mas é por isso que essa mensagem aqui ainda é pregada. Você está se preocupando? Ou você está se ocupando? As pessoas estão com depressão, tristeza profunda, angústias. Quem se ocupa não tem tempo para ficar deprimido. Quem se ocupa não tem espaço para ver uma vida mesquinha, tola. Mas como eu posso me despertar para isso? Respeitando a unção, respeitando a palavra que é ministrada nesse altar, sendo sincero em cada célula que você tem a oportunidade de participar, olhando no olho do seu discipulador e falando a verdade para ele, deixando de ser enganador, mentiroso. Geazi foi atrás de coisas materiais e perdeu a unção. Quinta e última consideração: unção está conectada ao ministério. Ninguém tem unção para visar benefícios próprios. Memorize isso. Eu perguntei aqui agora há pouco quem quer mais de Deus e muitos de vocês levantaram as mãos. Saibam que quanto mais unção, mais peão você se torna. Quer mais unção? Quer mais unção? Quer mais unção? Não, você está pensando por esse lado, não quero. Eu tenho minha vida, afinal de contas. Aí dizem assim, a Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, né, pastor? Tudo tem um tempo determinado. E Jesus já está voltando. O tempo já está chegando. O que você vai fazer? E o que você vai fazer? Qual o nível da unção que você quer? Quais são as respostas para Deus? Você proteger a unção. Ainda tem unção aqui.
Deus, a unção aqui. Deus quer liberar a unção dele sobre a sua vida. Tu aumenta a unção. Estou falando baixo hoje. Unção. Qual o nível de unção você tem? Quem é que você tem podido olhar e dizer: eu quero essa unção, quero ter essa capacidade, quero fazer desse jeito? Se você tem encontrado essas pessoas, não desperdice a unção. E agora eu não gostaria que, pela música, pela voz de alguém, pela minha voz, você fosse preenchido de algo novo de Deus. Mas eu quero que a unção de Deus venha sobre pessoas. Eu quero que o vinho novo venha sobre odres novos. Isso é uma disposição pessoal. Ninguém faz. Existe um unção saindo aqui agora desse altar. Existe um unção que se move por essas palavras. Não precisa vir aqui não. Aqui em cima não, tá? Aqui em cima não. Nós queremos aqui, pode vir. Mas não precisa subir aqui para cantar. A unção que você respeita é a unção que você recebe. E agora é a hora da sua decisão diante de Deus. Agora é a hora de você parar de olhar para mim e, ainda que eu esteja falando o que for de consciência para a sua vida, você tomar para você e entender que se esse foi mais um dia de entretenimento para você, nada vai acontecer. Mas se você quer a unção de Deus, você respeita a unção de Deus. E a unção, ela faz isso. A unção, ela atrai as pessoas. A unção, a primeira coisa que ela faz depois de nos atrair é quebrar o nosso orgulho. A unção nos libera para grandes feitos. A unção nos chama para a intimidade. A unção nos chama para o serviço. A unção nos constrange. Onde a unção não é respeitada, ela é desperdiçada. Mas aonde ela é respeitada, ela é atraída. Onde a unção, o movimento pode ser grande, existe liberdade para ela agir. Mas onde a unção é liberada, ela também pode vir como um vento suave. Como ela se manifestou para Elias. Deus dizendo: sai dessa caverna, eu vou me revelar para você. Agora eu sei que eu tenho que parar de me dirigir a eles. Agora eu me dirijo a Ti, Espírito Santo. Eu me dirijo a Ti, Espírito Santo. Senhor, que é
Senhor, que a unção sobre nossas vidas. Senhor, que a unção sobre nós. E nós estamos aqui para dizer que queremos mais de Ti. Nós estamos aqui para dizer que queremos mais desta unção, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para que a Tua vontade seja feita sobre nós. Nós respeitamos a unção do Santo e ela é liberada sobre nossas vidas. Então, o Espírito Santo sopra sobre este lugar, sopra sobre nossas vidas. Traz o sentido dessa palavra a estes corações. E, Senhor, a expectativa é grande de que algo seria diferente hoje. Algo está sendo diferente hoje. Algo está sendo diferente hoje. Sela essas vidas, Espírito Santo, como odres novos, que sejam cheias do vinho novo, o vinho que não será mais desperdiçado, o vinho que não será mais jogado fora, a unção, Senhor, que será liberada sobre essas vidas hoje, Senhor, o novo que o Senhor tem para nós, esse óleo fresco, esse óleo que flui do Senhor, esse óleo especial como ele era no Antigo Testamento, Senhor, e agora ele é não apenas especial, ele é essencial, ele é a Tua presença, Espírito Santo. Ele é a Tua presença, Espírito Santo. Então faz, Espírito de Deus. Faz, Espírito de Deus. Faz aquilo que está no seu coração. A minha aliança contigo hoje, Senhor, é não desperdiçar a unção. A minha aliança, Senhor, é proteger a unção. Aquilo que tenho recebido, Senhor, eu respeito, eu respeito. Eu respeito, e é por isso que eu posso obter mais. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Quando o Senhor liberou a unção sobre Elias, o Senhor disse para ele: sai dessa caverna e vai ungir rei, vai ungir sacerdote, vai ungir profeta. Levanta, Senhor, esta igreja, levanta estes filhos, Senhor, para ungir a muitos. Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem colocado na minha vida, Senhor, em forma de amor, em forma de comprometimento, em forma de reverência, em forma de dedicação, em forma de poder, de autoridade. Libera sobre essas pessoas hoje, Senhor. Traz o Teu avivamento, Espírito Santo. Traz o Teu avivamento, Espírito Santo. Traz o Teu avivamento, Senhor, que não seja produzido, Senhor, por nós, que não seja produzido por emoções. Senhor, eu não dei um grito neste lugar, nesse dia, e trouxe a Tua palavra, e agora, Senhor, essas pessoas começaram a ser atraídas para o Teu altar, essas pessoas começaram, Senhor, a se levantar sozinhas do seu lugar. Espírito Santo, agora cela, Espírito Santo, cela, Espírito Santo, traz a Tua vida, que estes filhos, ao se levantarem deste momento, Senhor, frutos maravilhosos estejam acompanhando essas vidas, e quando eles se levantarem daqui, Senhor, haja uma unção poderosa, Senhor. Haja uma unção gloriosa para levantar novos discípulos, para multiplicar lideranças. Santo, 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 Senhor. Santo, 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 Senhor. Flua sobre essas vidas, Espírito de Deus. Flua sobre nós. Flua sobre essas
pessoas, Senhor, que respeitam a sua unção, respeitam a sua palavra. Faz algo novo, Espírito de Deus. Faz algo novo, Espírito de Deus. Dentro do Espírito Santo. Dentro do Espírito Santo. Cura pessoas neste momento, Espírito Santo. Cura pessoas neste momento, Espírito Santo. Elimina a enfermidade dos corações. Traz a tua presença, Espírito Santo. Traz o teu toque de amor. Traz o teu toque de amor sobre essas pessoas. Traz o teu toque de amor sobre essas pessoas. Traz o teu toque de amor sobre essas pessoas, Espírito Santo. Traz mais de ti, Espírito de Deus. Traz a tua revelação, Espírito Santo. Traz a tua revelação, Espírito Santo. Traz mais do Senhor, mais da tua presença. Traz mais de ti, Espírito Santo. Se revela, Senhor, essas pessoas. Deixa essas vidas explodidas. Deixa essas vidas, Espírito Santo. Mais de ti, mais do teu poder. Mais do teu poder sobre estes ministros. Mais do teu poder sobre estes obreiros desta geração. Mais de ti, mais de ti, Espírito Santo. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Espírito Santo. Traz o teu amor, traz a tua presença. Traz a tua presença, Espírito Santo. Traz a tua presença, Espírito Santo. Traz o teu toque de amor, Espírito de Deus. Renovando, potencializando, Senhor. Que os frutos, Senhor, justifiquem, Senhor. Que os frutos justifiquem, ó Deus, a atitude que essas pessoas estão tendo diante de ti hoje. Mas a ti, Espírito Santo. Mas a ti, Senhor. Mas a ti, Senhor. Que o Senhor tem colocado sobre a minha vida, Senhor. Mas a ti. Mas a ti, Espírito Santo. Mas a ti, Senhor. Mas a ti. Mas a ti. Que grande é a obra. Mas de ti, Senhor, os campos estão brancos. Mas de ti, Senhor, que nova geração a ser conquistada. Mas de ti, Senhor, porque há um reino a avançar. Mas de ti, Espírito Santo. Mas de ti, Espírito Santo. Nós nos rendemos diante do teu amor, diante da tua graça. Mas de ti, Espírito de Deus. Libera a tua unção, libera o teu poder, libera o teu poder. Eu sei que existe mais, eu sei que há mais de ti, eu sei que há mais de ti, eu sei que há mais de ti, coloca sobre essas vidas, Senhor, a unção de cura, coloca sobre essas vidas, Senhor, uma unção de libertação. Uma unção de milagres, coloca sobre essas vidas, Senhor, esse poder extraordinário que flui do trono de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos colocá-lo, Senhor, na caixinha. Nós queremos mais da tua presença. Gratidão, Jesus. Gratidão, Senhor, pelo preenchimento que o Senhor vai trazendo sobre nós. Gratidão pela graça que o Senhor vai liberando. Nós não estamos apegados ao passado, Senhor, mas nós temos referências. Nós temos referências, Senhor. E esta é a igreja pentecostal Brasil para Cristo. Esta igreja, Senhor, onde muitos se renderam a ti por causa de curas, sinais, prodígios e maravilhas. Essa igreja, Senhor, onde muitos foram atraídos para ti com as manifestações dos dons, dos
quais nós cremos, Senhor, e nós liberamos sobre este lugar. Isso eu declaro, Senhor, que estes filhos terão visões, estes filhos terão sonhos, estes filhos falarão novas línguas, estes filhos receberão palavras de conhecimento em nome de Jesus. Essa igreja, Senhor, será marcada, Pai Santo, por turnos de adoração, de louvor, onde nós seremos atraídos a Ti, Senhor, e não teremos mais vontade de sair da Tua presença. Então vem Espírito Santo, venha começar esta obra, venha começar, Espírito Santo, este fogo, venha Espírito Santo atrair vivos a Ti. Não importa, Senhor, vou pensar, vou dizer, quero mais de Ti, Senhor. Estou disposto, Senhor, a ser ferido com a própria igreja. Estou disposto, Senhor, a ser ferido pelo que quer que venha. Mas eu quero mais de Ti, Senhor, sobre esta igreja. Foi levantado nesta geração, Senhor, para romper com a religiosidade.